Portugal nasceu no ano de 1143, após negociações e persistência. Conseguiu o título de reino independente, mas levou ainda muito tempo até delinear as suas fronteiras, definir a pátria e estabelecer o que era nosso, o que era português. Dinastias, reinados, reis, rainhas e um mar navegado fazem parte da história visionários e corajosos que quiseram procurar o desconhecido e levar o orgulho lusitano para outras terras. Durante os séculos XIV, XV e XVI, navegaram até a África, até ao Oriente e até às profundezas sul-americanas. Em 1498, traçou-se o caminho marítimo para a Índia. Em 1500, chegámos ao Brasil, seguido de Omã, Malásia, Timor, China e Japão. E de repente, este pequeno reino, ainda sem uma traçada larga no mapa, tornou-se global e o maior império do mundo inteiro. Um povo que carrega o peso das tradições, a língua de Camões e uma história magnífica. Declarada a liberdade e a democracia para todos os portugueses, faltava uma vida digna e uma balança por equilibrar. À data de 1990, Portugal era um país com uma economia desvalorizada e com um povo triste, lutador, é certo, mas ainda sem perspectivas. Mas que por dentro, no peito, expiram muitas razões de problemas. Foi perante este cenário, num momento de extrema fragilidade, com famílias desacreditadas de que a vida pudesse melhorar, que chegou a Igreja Universal. Corria o ano de 1990, quando aqui na Estrada da Luz, em Lisboa, eram abertas pela primeira vez o primeiro espaço da Igreja Universal em Portugal. Um começo que veio a revelar-se a grande mudança de vida e transformação para centenas de pessoas. Um dia o Bispo Macedo me procurou e falou: Paulo, você vai para Portugal. Quando ele falou isso, eu já abracei, né, essa fé, essa certeza que Deus ia fazer uma obra grande em Portugal. E eu vi um lugarzinho pequeno, perto da Estação da Luz, na Estrada da Luz. Eu falei, bom, aqui o preço é razoável, o lugar não é muito grande, não está em muito boas condições, mas aos poucos a gente vai melhorar e eu acho que aqui é o lugar ideal. E na inauguração tivemos 17 pessoas. Foram 17 pessoas na inauguração e fizemos a reunião ali pela fé, acostumado a fazer reunião com muita gente no Brasil, na verdade, com milhares de pessoas. Mas, para mim, a quantidade não é importante. O importante era poder ajudar as pessoas, levar uma fé viva, uma fé positiva, levar as pessoas ao encontro com Deus. Chegavam pessoas de todos os lados, de norte a sul do país, todos ávidos de ajuda, procuravam um apoio espiritual, um apoio para a complicada situação que vivia, e não importava a razão. Da Estrada da Luz para o Cinema Alvalade, também em Lisboa. Um espaço que, na altura, aumentou a capacidade de resposta ao número elevado de fiéis. Mas era preciso mais. Era necessário um edifício com espaço suficiente para não haver limites, para que de portas abertas todos pudessem chegar. Às dezenas e às centenas, eis que surge na hipótese o Cinema Império.
Junto a uma das artérias principais da capital lisboeta, o Cinema Império era na época um espaço dedicado à exibição de filmes. Imponente, grandioso, central, estava ali a nova morada da Igreja Universal do Reino de Deus, em Portugal. Um espaço que desde a data de compra continua aberto e continua a ser a salvação de inúmeras pessoas. Contudo, houve um espaço que esteve a braços com uma polémica. O Coliseu é nosso, nunca mais virá censura! As imagens recordam o conflito feroz do povo para cancelar a aquisição do Coliseu do Porto por parte da Universal. Histórico, menosprezado, sem uso frequente, estava ali um lugar que poderia ser a próxima catedral para receber as centenas de pessoas daquela zona do país. Em 1995, outro cenário de revolta repetiu-se. Em Matosinhos, uma multidão criou um verdadeiro campo de batalha com agressões, insultos e destruições junto do Cinema York, devido ao aluguer do espaço pela Universal. A situação foi de tamanha gravidade, ao ponto de deixar reféns fiéis e pastores, sendo que as autoridades nem conseguiram intervir devidamente. Mas, maiores os desafios, maiores as conquistas. Foram momentos marcantes, mas também edificantes, que angariaram cada vez mais força e firmeza à Universal no país. Foi uma primeira década de crescimento absoluto, com reuniões lotadas de fiéis, espaços esgotados e muitas transformações de vida. O crescimento da Igreja Universal em Portugal foi muito mais além e foi feita também uma aposta nas infraestruturas com melhores condições, com espaços mais amplos em prol de todos os fiéis. Aos poucos conseguimos casas com melhores condições, apontamentos e serviços para todos. Este foi também um trabalho levado a cargo pelo forte grupo de auxiliares e obreiros que, numa contínua corrente de evangelização por todo o país, puderam conhecer inúmeras pessoas, tantas desesperadas, chegaram aos pobres, aos desacreditados, a quem apenas o chão da rua é a única morada. A todos levaram esperança, deram a conhecer o poder da fé inteligente, o quanto a crença é capaz de mudar tudo e o quanto a palavra de Deus é crucial e fiel na vida de quem confia. Em 30 anos, realizaram-se eventos que chegaram até à maior sala de espetáculos do país. Esgotámos o Campo Pequeno em Lisboa, pisámos extensos relevados, organizámos dias importantes que marcaram e ficaram na memória. Assim continua, todos os dias, nestes 30 anos, de braços abertos com cultos diários para todas as áreas da vida. Para quem enfrenta dívidas, problemas financeiros, para quem tem e quer reerguer um negócio ou uma ideia, para quem quer trocar a derrota pela garra da vitória e do pouco, do zero, tudo se consegue.
A saúde é dos pilares mais fortes. Sem ela, nada feito. É graças a um trabalho intensivo em prol de todos os que sofrem com doenças, que enfrentam diagnósticos irreversíveis, que fazem parte da grande percentagem de diagnosticados de cancro do país, de doenças conhecidas como mortíferas e impossíveis de aniquilar, que se tem assistido a verdadeiros milagres. Eu não tinha forças. Eu não conseguia mais, eu não tinha mais forças. E então, um dia, eu ouvi na rádio a fazer um convite para vir à igreja. E eu disse assim, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar, eu vou lá porque eu não tenho mais solução, então eu vou lá. Quando eu cheguei à igreja, cheguei nesse estado e estava cansada de fazer tratamentos e não ter resultado. Já estava com as consequências todas que uma quimioterapia propõe, não é? Sim, não tinha cabelo, usava uma peruca. Eu andava assim na rua e as pessoas olhavam para mim como se eu fosse, como eu tivesse uma doença contagiosa, não é? E eu sentia-me envergonhada por causa disso. Vomitava sangue, fiz várias cirurgias também, mas não tinha solução. Sentia que já nada iria mudar a situação que estava a viver na altura? Sim. Que era uma doença que não teria cura? Sim. Seria mais tratamentos a somar, as suas forças cada vez menores e uma vida a ser perdida dessa forma? Era Sim. assim que se sentia? Era. Aos poucos? Eu tinha vontade, eu nunca tive a coragem de fazer, não é? Mas a minha vontade era acabar com a minha vida. Só não tive coragem para fazer isso. Mas eu não tinha vontade nenhuma de viver. Tudo aquilo que eu sonhei tinha acabado ali. E então, quando eu ouvi o convite na rádio para vir à igreja, eu vim e mesmo depois eu recebi a unção com óleo, sempre, e foi andando. E no prazo de 2 meses eu fui curada. Logo no primeiro dia eu senti uma força para lutar. Veio uma esperança novamente. Tudo ficou para trás, então eu ia fazer os tratamentos, não é? Continuei a fazer, mas já tinha aquela força para lutar contra aquilo. E eu também, lá no hospital, ajudava as pessoas a ter essa mesma força. Eu ouvia a rádio de noite, nas madrugadas, não é? Porque as noites eram muito longas, as noites parecia que não tinha fim, devido ao problema que tinha. E eu ouvia a rádio todas as noites, eu orava junto com o pastor na rádio. E pouco a pouco eu fui me levantando. E não foi assim, no prazo de 2 meses, o médico, que antes era uma equipa de médicos que falavam comigo, mas depois só um é que veio ter comigo e disse, olha, parabéns, estás curado. Foi assim que eu recebi a notícia dele. Pronto, a partir daí, a minha vida, tudo se fez novo, não é? Conheci outra pessoa, que é hoje meu marido. Quando os médicos disseram que eu não podia ter filhos, devido aos tratamentos que eu fiz, ao problema que eu tive, mas casei e tenho 3 filhos. Hoje tenho 3 filhos, que já foi há 25 anos, não é, que isso aconteceu, e fiquei livre, não é? Porque quando até conto a minha história, eu nem acredito, parece que nem fui eu, parece que foi outra pessoa que viveu aquilo, não é? Porque eu nem acredito que isso... Hoje eu olho para trás e vejo que nem parece que fui eu que passei por aquilo tudo. Eu nunca pensei, depois de tudo aquilo que eu passei, nunca pensei casar, ter filhos, mas Deus fez tudo novo. Quem poderá dizer que é feliz, que está feliz, sem ter a família unida, sem ter uma vida digna, realizada, sem ter uma direção e sem escutar este verdadeiro Deus? Portugal tem, infelizmente, um largo número de dependentes de drogas. As más escolhas, a falta de apoio no crescimento, na infância e na adolescência, levam muitos a cair nas teias da droga. E nem todos conseguem sair com vida, mas, felizmente, há sempre o reverso da moeda. Eu iniciei no vício aos 13 anos, no ensino secundário. Foi o vício apenas das drogas leves, das ditas leves que não viciavam, que não criavam dependência, nomeadamente a liamba, a soroma, o haxixe. E comecei depois a enveredar
ópio, comecei a fumar ópio, comecei a ingerir drunfos, comecei também a ingerir ácidos e depois, em simultâneo, a consumir a cocaína e a heroína. Fui detido por tráfico de droga, de erva, apanhei uma pena suspensa de 4 anos e, como derivado a falta de provas e a ser menor, não me foi atribuída qualquer detenção em termos de prisão preventiva. Apenas apanhei uma pena suspensa de 4 anos. E quando tinha dinheiro, gastava nos vícios. Quando não tinha, arranjava a forma de o obter, porque eu tinha que ter dinheiro para consumir a heroína e a cocaína, porque eu tinha que sustentar o vício. Qualquer heroinómano sabe que se deixar de sentir já a heroína em si, começa a ter ressacas, dores de corpo, dores psíquicas e, claro, eu tinha que arranjar dinheiro de qualquer jeito. E então comecei a vender coisas em casa, coisas minhas, e comecei a roubar, inclusive. Perdi a minha autoestima, perdi a minha classe social, tive que ter um divórcio forçosamente e estava na iminência de perder os meus filhos também. Eu era escravo do vício, era incontrolável. A fé foi-me apresentada por alguém que um dia também teve que fazer algo, não da mesma forma do problema que eu tinha, mas de outro problema. Já estou 25 anos sem qualquer consumo, sem nada, absolutamente, totalmente limpo e liberto, graças a Deus. O José de há 25 anos atrás era um morto-vivo que não tinha eira nem beira. O José de hoje, de 25 anos a esta parte, é um José que adquiriu autoestima, é um José que quer viver, é um José que quer mostrar para as outras pessoas que me possam ouvir que há de facto resultados e há também possibilidade de elas exercitarem a fé e serem libertas. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés. Aos domingos, o ponto alto, o dia que milhares se reúnem, o dia dedicado inteiramente a Deus, em que se recebe um alimento sem igual. Jesus, eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais. A saúde foi restaurada, não tenho quiste, não tenho escolioses, não tenho artroses. Tinha 30 anos quando entrei, hoje tenho 57, cheia de saúde. Recebi paz, alegria, coisa que eu não tinha, vontade de viver e até hoje estou. Sou feliz, tenho casa, tenho aquilo que eu devia ter, a minha felicidade com Deus, em primeiro lugar, a seguir a esposa. Desapareceu tudo foi liquidado, a doença acabou, a infelicidade acabou, tudo foi do 0 para os 100, como eu costumo dizer. Porque realmente, se era infeliz, passei a ser feliz, se era uma fracassada, hoje sou uma vitoriosa, tenho paz, alegria e, acima de tudo, como eu disse, tenho o Espírito Santo. A Universal, ao longo do tempo, foi ganhando um número extenso de membros e a sua expansão, em termos de infraestrutura, foi concretizada. A 1 de maio de 2004, abriu-se as portas àquela que é hoje a sede principal da Universal no país, o Templo Maior, o edifício com uma maior capacidade de resposta, arquitetada para que se pudesse chegar a cada vez mais pessoas. A data de inauguração contou na altura com pessoas vindas de todo o lado para ver de perto esta obra, este lugar que tem sido palco de milhares de momentos, tem sido o ponto de partida e de mudança para tanta gente. Em 30 anos, a Igreja Universal completa agora 142 espaços espalhados por Portugal continental. A resposta do muito trabalho e dedicação, da persistência em querer levantar todos os caídos. A Universal tem sido uma alavanca de mudança para muitos portugueses.
Desde sempre, com uma participação ativa na sociedade, não só em procurar estender e auxiliar todas as necessidades, a Igreja Universal tem investido fortemente no trabalho social através da Unisocial, um projeto que engloba todos os grupos, iniciativas e projetos da Igreja no país. Essas refeições veio numa boa altura? Sim, veio numa boa altura. Estava tudo desempregado, ninguém consegue trabalhar. São quantas pessoas dentro da sua casa? 5. O que a senhora tem a dizer desse trabalho da Igreja Universal? É um bom trabalho, muita gente precisa. Estava faltando alimentos? Estava. Veio numa boa altura essa ajuda da Igreja Universal? É, bem mesmo. É. Então, hoje, nesse sábado, vai dar para ajudar ali a sua família? É, dá mesmo. Porque às vezes não tenho dinheiro nem para comprar leite e fico dentro de casa com crianças a chorar. A situação está difícil, né? Difícil mesmo. Então, veio para ajudar muito hoje, né? Sim, ajuda mesmo. Às vezes não tenho dinheiro nem para comprar leite e fico dentro de casa com crianças a chorar. Sem dúvida, é muito gratificante perceber que as pessoas continuam a doar e continuam a preocupar-se com aqueles que realmente neste momento estão em dificuldade. É muito gratificante perceber. Este trabalho é um trabalho social maravilhoso. Nós conseguimos chegar já a 3.400 famílias, que é muito importante nesta altura de pandemia. Nós damos um pouco de nós e, ao contrário, não damos só, também recebemos. E isso é muito gratificante. Nós estamos a dar carinho, estamos a dar aquilo que outrora nos deram, nós estamos a dar também. E estamos a ver as pessoas a reagir, a sentirem-se gratas, a sentirem-se, enfim, confortáveis. E isso é bom. Este é um dos projetos que mais se tem revelado oportuno no país. É bem real e assustadora a percentagem dos portugueses que, maioritariamente por razões económicas, perdem a casa, perdem todo o património e acabam na rua sem nada. Em várias zonas do país, grupos de voluntários reúnem-se para a confecção seguido da distribuição de refeições mal a noite cai. Por norma, um prato de sopa que, por vezes, é o único do dia. É bom trazer o alimento, não só espiritual, mas físico, a quem também precisa, porque a mente precisa do alimento, da palavra, mas o corpo, sem esse alimento, também não funciona. Portanto, será uma ajuda muito grande. Conseguimos chegar pelo menos a maior parte das pessoas. É neste tipo de ações que também se conhecem impressionantes histórias, casos de quem agarrou a oportunidade de mudar e hoje, após uma transformação, fazem parte deste grupo de apoio. Como fui ajudado também através deste trabalho e tudo isso, lembro-me também que há outros que estão a necessitar e que venho para ajudar as pessoas que neste momento estão passando por dificuldades. É o exemplo de que recebeu e agora é a sua vez de dar. Precisamente, como fui ajudado, quero ajudar os outros também. O nosso trabalho é essencialmente voltado para as pessoas que vivem na rua, não é? Pessoas têm alguns até jovens, têm problemas de álcool, problemas de drogas. Por exemplo, eu no passado tive problemas de álcool, tinha problemas a nível de relacionamento familiar, tudo isso, pronto, e tinha problemas também de álcool. E vejo aqui muito isso também. Hoje há outro tipo, pronto, é mais as drogas, tudo isso que faz com que as pessoas vivam na rua, mas que precisam, pronto, do acolhimento, quer principalmente a nível da alimentação, da roupa. Como houve algo que levou a pessoa para este caminho, pode haver algo que nós acreditamos que está no nosso meio, que nós poderemos ajudar, pode tirar a pessoa e mudar a vida da pessoa, que é o principal. Porque a comida, o agasalho é temporário, não é? O que faz a diferença toda e que nós recebemos isso e tentamos ajudar também é a mudança de vida da pessoa, é tirar a pessoa da rua, tirar a pessoa, pronto, e ela começar a fazer uma vida normal. Se eu venci, qualquer pessoa pode vencer também. Hoje é o exemplo. Sim, a minha vida é pautada em função disso. Se eu conseguir, não é? Então os outros vão conseguir também. É o que eu acredito.
É este, então, o corpo voluntário de uma das ações importantes aqui em Lisboa. Pessoas que dão a cara e fazem todo o trabalho preciso para ajudar quem necessita deste grande apoio dos Anjos da Noite. Até porque... A Igreja Universal deu a conhecer o projeto Força Jovem, um grupo que reúne jovens a partir dos 15 anos, que lhes mostra um outro lado da vida. A missão passa por resgatar jovens dos caminhos errados, da toxicodependência e dos vícios, do bullying, da depressão, dos pensamentos e tentativas de suicídio, e a quebra de estereótipos reintegra os jovens e adolescentes na sociedade e afirma que o jovem, seja ele de onde for, quem for, tem um valor e potencial sem igual. Ser jovem é ser visionário. E ser visionário é fixar a meta, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita. Este grupo de jovens da Igreja Universal tem crescido a olhos vistos. No país inteiro tem promovido encontros, desafios e propostas dedicados aos temas que imperam os jovens, como a violência e a automutilação. Este projeto é muito importante porque é uma fase difícil, que é a adolescência, em que os pais muitas vezes têm dificuldades em entrar no mundo dos adolescentes porque eles estão fechados, e nós, conselheiros, para mim é muito gratificante pertencer a este projeto. Nós trabalhamos em função do adolescente, chegar até ele, ver quais são traumas, mágoas, dúvidas que eles têm dentro deles, porque todos nós sabemos que a adolescência hoje em dia é muito complicado, cada vez mais, que eles têm a tendência da mutilação, o suicídio está a aumentar nos adolescentes, o bullying, porque muitas vezes eles sofrem bullying e fecham-se, têm medo e vergonha até de falar com os pais, e nós temos esse papel de, através de Deus, da palavra de Deus, conseguir chegar até eles e entrar no mundo deles e ao mesmo tempo auxiliar os pais, né? Porque sabendo o problema dos teens, nós podemos conversar com os pais, dar uma direção aos pais segundo a palavra de Deus, e eu penso que é um projeto penso que até dos mais importantes, porque é uma fase muito difícil a adolescência. O projeto do TF Teen foi muito importante para ela, porque antes ela era uma criança muito assim, revoltada, muito rebelde, muito impulsiva. E ela tem melhorado a cada dia em questão nesse aspecto, do que ela era, do que ela é agora. Atualmente, a Força Jovem Universal tem a sua sede em Lisboa, um espaço que nasce em resposta à evolução do projeto no país. Nesta central, para além de encontros e palestras semanais, são feitas também formações com o intuito de auxiliar os jovens a um futuro promissor enquanto profissionais. Aulas de inglês, de francês, formações de audiovisual, musical e até capoeira. Para além disso, oferece também uma zona de lazer e uma biblioteca para consulta. Em 30 anos, a Força Jovem Europa tem transformado inúmeros jovens e adolescentes a olharem para a vida com paixão, com fé e confiança na palavra de Deus. E graças a isso, hoje mantém um rumo certo e direcionado para o progresso. Esta é uma das grandes lacunas ainda por resolver neste país. Na maioria, mulheres vivem no silêncio da dor, a ser um saco de pancada de quem não conhece a palavra amor. Infelizmente, nos últimos anos, somos centenas as mulheres que perdem a vida vítimas de violência doméstica.
uma realidade jamais esquecida e que a Igreja Universal dedica o seu apoio e mantém aceso o combate. O projeto Rahab é um dos que fortifica a posição da mulher perante os obstáculos da vida. Tem, desde a sua criação, ajudado inúmeras mulheres a resgatarem o amor próprio e a olharem para si com muito mais valor e a aprenderem a viver com o passado como uma batalha vencida. Tive um primeiro casamento onde sofri agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas. Sofri muito no primeiro casamento e isso acarretou para mim como que um peso enorme nas minhas costas. E consegui superar e libertar-me disso tudo foi no projeto Rahab, com certeza. Ou seja, quando aqui chegou, conheceu o projeto, sabia que havia então uma solução, havia um mecanismo para esquecer tudo isso que aconteceu? No início eu até achava que não era possível, não é? Porque com tanto sofrimento que eu tive e passar violência doméstica, o meu filho mais velho ter assistido a muitos desses problemas, eu achava que isso não era possível. Mas realmente com o projeto, ouvindo as palestras, eu vi que eu podia ser diferente, que eu era uma mulher, que eu podia me amar e que se eu não me amasse mais ninguém me amava. Então sim, comecei a colocar em prática tudo o que eu ouvi, comecei a curar o meu interior, que foi o principal, foi o importante, foi eu curar o meu interior, perdoar o que eu tinha que perdoar e pôr tudo para trás das costas, olhar para a frente. E aí sim, consegui me libertar de todos os traumas, medos, porque eu tornei-me uma pessoa muito difícil, porque eu criei uma capa à minha volta, não é? E ninguém podia tocar, ninguém chegava até mim, era eu e não havia mais ninguém. E depois não, fui tirando aos poucos, fui cortando a capa, como eu costumo dizer, aos pedacinhos, e consegui novamente sorrir e viver a vida como ela tem que ser vivida. É sem dúvida uma grande ajuda este projeto Rahab para as mulheres, porque muitas das vezes nós, por circunstâncias da vida, acabamos por nos vitimizar, por nos penalizar e por trazer os tais pesos e as tais bagagens para cima de nós e carregámos-las uma vida inteira, achando que a culpa é nossa, ou que o erro foi nosso, ou que não tivemos sorte, ou por qualquer outra razão. Mas o facto é que este projeto faz-nos entender que há uma outra porta, há uma outra saída, independentemente das coisas menos boas que a vida nos tenha trazido, há sempre uma porta onde nós podemos entrar e podemos crescer e aprender e mudar o rumo da nossa vida e ser pessoas melhores, com mais, digamos, não é valor, porque o valor está cá. Nós temos é que o descobrir dentro de nós e o projeto Rahab faz isso. Durante todo este tempo, a Igreja Universal trabalhou em todos os polos de necessidade e não se esqueceu dos séniores. Investiu na construção de um lar de idosos, que é até hoje uma das instituições com os melhores cuidados aos séniores. E a longevidade dos utentes tem sido a prova disso mesmo. É a minha casa. É a última casa. É esta. Foi desenhado e estruturado ao ínfimo pormenor. São centenas de metros quadrados de uma casa que oferece todos os serviços imprescindíveis e que também da terra tem colhido literalmente os seus frutos. Com uma visão altamente sustentável, grande parte da alimentação do Lar de Idosos Universal provém daqui, da própria horta. Legumes e frutas 100% biológicas, o que ajuda também a garantir uma melhor saúde para todos os séniores. São investidos 50 mil euros mensais por parte da Igreja Universal, garantindo a manutenção do espaço e o investimento de uma equipa médica e técnica que responde ao imediato a todas as necessidades dos idosos. Esta, que é uma casa e uma família, é também palco de diversos eventos e dias originais, o espelhar do trabalho da animação sociocultural, que é importantíssima para a saúde mental dos séniores.
disponível 24 horas. Esta é uma das centrais da linha SOS Espiritual, uma linha de apoio criada para ouvir quem está a passar por problemas. Através desta linha já se conheceram tantas histórias e também já se travaram muitas tristezas. Um dos projetos que a Igreja Universal apostou em Portugal foi também na criação de um contacto direto para quem precisava de um auxílio e de uma ajuda urgente. Estamos numa das centrais da linha SOS Espiritual. Através deste contacto, disponível 24 horas por dia, ficamos a conhecer inúmeras histórias. É através destes telefones que também muitas vidas são transformadas. Vida. Restaurá-la, reanimá-la, resgatá-la e também a angariar. Durante estes 30 anos, contam-se diversas as ações de recolha de sangue em todo o país. Uma ação em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que tem angariado milhares de bolsas de sangue que equivalem à salvação de tantas pessoas, sendo que esta é uma ação já bastante requisitada pelos órgãos responsáveis devido à carência nacional. Outro dos projetos em que a Universal tem investido é diretamente nos institutos prisionais, um pouco por todo o país. Através do projeto Universal nas Prisões, tem-se auxiliado centenas de homens e mulheres a encararem a situação atual com uma outra perspectiva e, sobretudo, a conhecerem Deus e os seus ensinamentos. Graças a este projeto, não só os reclusos, mas também as suas famílias têm reerguido as suas vidas e começado de novo. Graças à IURD, graças à Palavra de Deus, graças a ouvir o culto durante 3 anos dentro da prisão, e bendita a hora que a IURD começou a fazer acompanhamento nas prisões, porque já salvou muitas vidas. Eu tenho muitos testemunhos, aliás, eu próprio sou um testemunho disso. Em 3 décadas de maturidade, a Igreja Universal tem crescido continuamente, tem desenvolvido a sua ação, o seu trabalho espiritual e tem quebrado também muitos preconceitos e rasurado todas as mentiras e calúnias. Foram ao todo 17 episódios, centenas de horas de conteúdos difamatórios, numa construção pensada com programas, reportagens, campanhas que mancharam a imagem e caluniaram o trabalho da Igreja Universal em Portugal. Um caso grave e complexo que mereceu a atenção das autoridades e tribunais num processo vencido. Foram cerca de 2 anos de contrassensos acusações que apelaram ao ódio social ao ponto do património da Igreja ter sido alvo de vandalismo, assim como a discriminação dos seus fiéis nas suas vidas privadas. Mas águas passadas não movem moinhos. Um ditado popular português que assenta na perfeição, até porque com as batalhas vencidas, a Universal tem-se mantido focada, dedicada somente ao que interessa: chegar aos sofridos e dar a conhecer a palavra de Deus. E muito deste caminho tem sido reinventado perante a atualidade num percurso que foi trilhado também através dos meios de comunicação. Em 30 anos, hoje, a Universal detém rádios nacionais, rádios online, apresenta uma programação na Record TV, com programas em direto e ainda 24 horas, através do canal online iurdtv.eu. Nos bastidores está uma equipa que diariamente trabalha na produção e na criação de conteúdos de vídeo e de áudio, grafismos 2D e 3D, numa criação autêntica que tem auxiliado a dar a conhecer todo o trabalho da Igreja em Portugal e na Europa. Então, no dia de manhã, no dia seguinte de manhã, pego nos comprimidos todos, no tabuleiro, no copo d'água, sento-me no sofá,
ligo a televisão, como eu sempre fazia todas as manhãs, mas eu já não percebia nada da televisão. Eu ligava a televisão só para estar a ouvir, que eu não ligava nenhuma, já nos outros dias era assim, era a minha companhia, era aquele barulho. E eu estou a chorar, a pensar, vou tomar este, vou tomar aquele, começo a olhar para os medicamentos, para os comprimidos, qual vai ser o primeiro, a olhar, então vai ser agora, vai ser agora. De repente levanto os olhos para o ecrã e vejo um senhor a falar e por trás dele as letras, Jesus Cristo é o Senhor. Fez-se luz. Jesus Cristo é o Senhor. E eu assim, eu nunca vi. E de repente vejo o senhor, que estava, soube depois que era o bispo da igreja, o senhor que estava do lado lá do ecrã a falar para mim. A senhora que está a apontar-me assim o dedo, a senhora que está em casa, já desenganada pelos médicos, até que já com vontade de tirar a própria vida. Não faça isso. O Senhor Jesus deu a vida por si na cruz do Calvário. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ia à católica, nunca tinha ouvido falar assim. Chamou-me a atenção, já não desviei o olhar, já não olhei para os medicamentos, para o tabuleiro e ouvi até ao fim do programa. O senhor depois dizer, venha até uma de nossas igrejas, nós vamos ajudar, venha até uma de nossas igrejas. É uma igreja. Eu tenho que saber que igreja é. Não é católica. Eu tenho que saber que igreja é. E então procurei por umas pessoas, enfim, que ainda lidavam comigo e assistiram à minha agonia, mesmo assim, com a depressão, ainda me davam um certo apoio. E liguei para elas e essa família ajudou-me a procurar que era a Igreja Universal do Reino de Deus. E então foi aí. 2 dias depois, era uma sexta-feira, fui com essa família à igreja. Era tudo estranho para mim, mas foi tão bom, tão bom, tão bom. Já não tive vontade, nunca mais liguei aos medicamentos, passou 1 dia ou 2. Fui curada, foi um tempo de libertação que ainda durou 1 ano e meio. Voltei ao trabalho. Eu depois já ia à psiquiatra falar no milagre. E ela olhava para mim, a Dona Helena, realmente quem a viu e quem a viu. Deus deu-me vida para eu comprar um apartamento, coisa que eu nunca tinha pensado. Com as partilhas nós tínhamos uma vivenda que estava ainda em construção, mas pronto, a vivenda foi vendida na linha do Estoril. Foi vendida e adquiri um apartamento aqui muito pertinho, aqui à beira do Rio Tejo. Mais recente, um passado mais recente, há uns 8 anos, foi-me diagnosticado cancro da mama. Não me assustei. Eu estou nas mãos de Deus. Se Deus me livrou da morte, que eu ia provocar a morte, se Deus me livrou da morte, não me vai deixar morrer por causa de um cancro. E naquela altura disseram-me, isto é para já, para dar entrada já no hospital e vamos lá ver se vai a tempo. Se eu não tivesse a estrutura espiritual, alicerçada na fé, na palavra de Deus, eu não me tinha aguentado. De maneira que eu aceitei, eu estou nas mãos de Deus. Passado uns 2, 3 anos já não se conhecia a cicatriz, hoje já não se consegue distinguir qual é o peito que foi operado e o não, e o outro, estão iguais. Não me senti mal, fiz radioterapia, é porque Deus assim entende, não me caiu o cabelo, não me senti mal. Nunca fiz sempre os tratamentos sozinha, só com Deus e o apoio das orações e da ajuda da igreja. E hoje estou aqui. E agradeço muito a Deus, que fez por mim, me resgatou do mal, das trevas, da morte e também uma gratidão especial. Meu obrigado à Igreja Universal do Reino de Deus.
E é graças à confiança neste Deus vivo que milhares de portugueses têm alcançado a mudança total nas suas vidas. Em 30 anos, a Igreja Universal conseguiu levantar as pessoas mais fracassadas, deu um fôlego a quem era totalmente desacreditado, levou esperança perante os maiores dissabores e impiedades da vida e mostrou que, por muito que se tenha passado, é possível sim se viver um novo capítulo. Nestas 3 décadas, uniram-se famílias que há muito viviam de costas voltadas, reergueram-se casamentos, deu-se a conhecer a definição de amor, de fé inteligente e de milagres. Esses que continuam a acontecer nos dias de hoje, como no passado. Em Portugal, a Igreja Universal manteve o seu objetivo firme e o resultado está neste nobre povo e agora valente. Esta casa continuará de portas abertas para todos e para si. Celebre connosco estes 30 anos e venha fazer desta data também o início da sua mudança. Igreja Universal do Reino de Deus. Há 30 anos a transformar vidas em Portugal.